Bom dia, povo de Deus, que a graça e a paz do Senhor esteja com todos nós, amém? Para mais um estudo da palavra do Senhor, e hoje, completando aí a semana, vamos junto, Cristo, as primícias. Cristo, as primícias. Vamos entender isso de acordo com a palavra de Deus, amém? Muito bom, Cristo, as primícias. Queridos, dá um like, dá um joinha, compartilha no canal aí, para a gente ir embora junto, né? Nessa jornada aqui, estudando o livro de Coríntios, ainda 1 Coríntios, né? E agora estamos no capítulo 15 aí. Vamos lá. Vamos agradecer ao Senhor pelo dia, pelo pão de cada dia, por tudo que Ele tem nos oferecido, tá bom? Quero mandar um abraço para o Messias, lá da Bahia, que participou do estudo online ontem, do João Batista e todos aqueles que não puderam também entrar no estudo, que Deus abençoe a todos. Muito bom. Vamos lá. Cristo, as primícias. Vamos agradecer ao Senhor pelo dia. Senhor nosso Deus, nós te agradecemos por abrir nossos olhos mais um dia e contemplar as tuas santas palavras e teus ensinamentos. Obrigado, não só pelo dia, mas pelo o maná espiritual que o Senhor nos dá e o físico, que o Senhor nos alimenta, a mim, meus irmãos e todas as minhas irmãs, onde estiver ouvindo as tuas santas palavras. Que a tua graça seja derramada sobre o Messias, lá na Bahia, sobre o João Batista, aqui na capital de São Paulo, que a tua graça seja derramada sobre nós. Obrigado a todos, Senhor meu Deus, a todos os anjos que nos ajudam, que nos protege contra todo o mal, pela tua ordem, querido Senhor. Nós te agradecemos em nome de Cristo Jesus, pelo Espírito Santo, que abre a nossa mente, nosso coração, para compreender aquilo que o Senhor quer que façamos nos últimos dias. Em nome de Jesus Cristo te agradecemos, Deus Pai Todo-Poderoso. Amém. Muito bem. Cristo, as primícias. Queridos irmãos e irmãs, quando fala Cristo as primícias, é porque existe uma seara. Porque na Bíblia, lá na festa das primeiras festas que tinha ali, essas festas estão mencionadas ali em ordem, ali no santuário terrestre. Lá no livro de Levítico, você pode ver capítulo 23, tá? Onde fala das 7 festas sagradas que tinha ali, se refere, né, a colher os melhores grãos ali, né? Fala de 7 festas, a primeira era a Páscoa, a segunda pães asmo, né? E a terceira chamava Festa das Primícias, tá? Que se refere a colher, tá? Os melhores grãos da seara, tá? E consagrarem ela, esses grãos para Deus. A colheita das primícias santificava a seara toda, tá? As primícias não poderiam existir sem a seara. Quando as primícias eram santificadas, Deus, ele abençoava ali toda a seara, tá? Assim, a Bíblia está dizendo que Cristo é as primícias dos mortos. Por isso que a Bíblia diz que Jesus, Cristo é as primícias dos mortos. Então tem uma seara, tá? De mortos, né, meu irmão querido e minha irmã? Tem uma seara de mortos. Que seara é esta, né? São searas, né, ressuscitadas na volta de Jesus Cristo. Existe uma seara. Tem as primícias, né? A Bíblia
está dizendo que Cristo é as primícias dos mortos, então tem uma seara de mortos, certo? Uma seara de mortos que, meu querido irmão, que seara será ressuscitada na volta de Jesus. Amados, e as primícias dos mortos? Elas já foram ressuscitadas como Cristo Jesus. Porque quando Cristo Jesus morreu, uma grande multidão ressuscitou junto com ele, após a sua ressurreição. A multidão que ressuscitou com Jesus, tá? Já foram ressuscitadas com Cristo. Quando você lê aqui 1 Coríntios, vamos ler aqui para nós entender melhor. Capítulo 15, versículo 20. Está escrito assim, ó. Mas de fato Cristo ressuscitou dentre os mortos, sendo ele as primícias dos que dormem. Visto que a morte veio por um homem, também por um homem veio a ressurreição dos mortos. Porque assim como em Adão todos morrem, assim também todos serão vivificados em Cristo Jesus. Cada um, porém, por sua própria ordem. Existe uma ordem, nós vamos ver isso. Tá? Versículo 23 aqui, cada um, porém, em sua própria ordem, Cristo as primícias, depois os que são de Cristo, na sua vinda. Olha só. Então, tem ordem, negócio aqui, não é bagunçado, né, meu irmão? Aqui fala que Cristo é as primícias dos mortos que dormem. Nesse capítulo aqui, 15, versículo 20 até o 23. Jesus foi a primeira ressurreição. Foi isso? Jesus foi a primeira ressurreição? Não. No Antigo Testamento, falamos de 3 ressurreições durante o ministério de Cristo Jesus. Ele ressuscitou Jairo, a filha de Jairo, né? Jairo não, a filha dele. O filho da viúva de Naim. Ressuscitou também Lázaro. Jesus não foi o primeiro a ser ressuscitado. Tá? Jesus não foi o primeiro. Porém, a Bíblia fala que Cristo é as primícias dos mortos, dos que dormem. A primícia não quer dizer primeiro, meu irmão, tá? Primeiro a ressuscitar. Mas ele é o primeiro. Ele é mais importante de todos aqueles que ressuscitaram. Cristo Jesus. Não quer dizer primícios primeiro, mas Jesus é o primeiro, tá? Daqueles que ressuscitaram. Por quê? Através dele que todos serão ressuscitados. Aleluia, como a Bíblia mesmo fala para nós, né? Ele ressuscitou. Jesus ressuscitou, tá? Não em qualquer dia. Não foi assim. Tem ordem. Lembra? Nós vemos aí na Bíblia, existe ordem no versículo 23. Tá? Então, Jesus ressuscitou no dia da festa das primícias. O dia 16, né, de Nisan, do ano 31, porque dia 14 de Nisan foi a morte de Jesus, dia da Páscoa. Aí veio a festa dos pães asmos. Jesus cumpriu ali, né, tudo que acontecia as festas, né, no santuário da terra, né? Veio as festas dos pães asmos, dia 15, e no dia 16, no primeiro dia da semana, foi a festa das primícias. E depois, 50 dias, né, após, né, foi a Pentecostes, que mostra lá em Atos capítulo 2. Amados, Jesus Cristo cumpriu as profecias que existiam nas festas sagradas do santuário terrestre. Tudo pela ordem. Tá? Todas as festas sagradas do santuário terrestre eram feitas, né,
eram festas também proféticas, tá? Que apontava o ministério e a vida de Jesus Cristo. As festas apontavam para isso. Por isso Jesus ressuscitou no dia das primícias. Como nós vimos aí no verso 23, de 1 Coríntios capítulo 15, que existia ali uma ordem. Não é a seara que ressuscita primeiro, meu querido irmão, minha querida irmã. Quem ressuscita primeiro? As primícias, porque era colhida antes da seara ser colhida. Depois das primícias colhidas e ser consagradas a Deus no santuário, então toda a seara estava abençoada, né? E poderia ser colhida. Era assim que funcionava. Assim também em Cristo, as primícias, tá? E aquela multidão que ressuscitou com Jesus Cristo como primícia dos mortos e subiram para o céu. E Jesus consagrou a Deus, o Pai, as primícias dos mortos, tá? E as primícias foram aceitas pelo Deus Pai, lá no santuário agora celestial. Existe uma multidão lá, meu irmão, tá? Não existe só Moisés, Elias e Enoque no céu, tá? Tem uma multidão de seres glorificados, comprado pelo sangue de Jesus Cristo como primícia dos mortos. Você entendeu? Por isso, lá no livro de Mateus, capítulo 27, versículos 51 a 53, vamos ler aqui Mateus, está escrito assim, ó, tá? Mateus 27, versículo 51 até o 53. Eis que o véu do santuário se rasgou em duas partes, de alto a baixo. Tremeu-se a terra, fenderam-se as rochas, abriram-se os sepulcros, e muitos corpos de santos que dormiam ressuscitaram, e saindo dos sepulcros, depois da ressurreição de Jesus. Houve o terremoto na sexta-feira, na sua morte, mas eles não saíram, só saíram quando Jesus ressuscitou. Tá? A Bíblia é bem clara, tá? Saindo do sepulcro depois da ressurreição de Jesus Cristo e entraram na cidade santa e apareceram a muitos. Entraram ali na cidade de Jerusalém e falaram, nós ressuscitamos com ele. Você vê? Meus queridos, as primícias dos mortos entraram na cidade de Jerusalém dando testemunho da ressurreição de Jesus. Que ressuscitaram com ele. Essa história que Jesus ressuscitou foi espalhada no mundo todo e chegou até você e até a mim agora, meu querido irmão. E vai ser assim até Jesus voltar. É isso que a Bíblia ensina para nós nos tempos do fim. Reflita nas palavras de Paulo, que ele falou ali em 2 Timóteo, capítulo 4, versículos 7 a 8, meu irmão. Onde ele disse que tem certeza da ressurreição, da vinda eterna, da vinda de Jesus e da vida eterna. Ele tem certeza. Paulo, ele disse, ele fala assim, ó, combati o bom combate, guardei a fé, e desde agora a coroa da justiça está reservada para mim. Paulo tinha certeza da ressurreição de Cristo. Ele viu Cristo. Ele viu também Cristo. Meu querido irmão, ele tinha certeza disso. Não somente a Paulo, mas a todos que amam a Cristo Jesus como Salvador nosso. Não foi somente para Paulo, mas todo aquele que acredita que Jesus é o nosso Salvador, meu irmão, Cristo aparecerá de novo, nas nuvens do céu, com poder e muita glória. Aleluia! Todo olho verá, Apocalipse 1, versículo 7.
até os que trapassaram ele disse. Meu querido irmão, Jesus e as primícias já foram para o céu, ele e as primícias, né? E em breve ele vai voltar para buscar quem? Jesus já foi para o céu, as primícias dos que dormiram naquela época junto com ele. E ele falou que vai voltar para buscar quem agora? A seara. Lembra quando fala que ele vem com a foice colhendo, fazendo a colheita? A seara. É isso aí. A seara dos mortos. E também as primícias dos vivos. Né? E também a seara dos vivos. Tem a seara dos vivos. Existe uma seara de vivos, salvos, que nunca vão passar pela morte. Quando Jesus voltar, muitas pessoas vão estar vivas. Chama seara dos vivos. Existe uma seara dos vivos, salvo quem nunca passaram pela morte. Mas essa seara dos vivos tem suas primícias também. Quem são? A Bíblia fala que são 144 mil de cada língua, tribo e povo. 144 mil. Como está em Apocalipse 14. Fala que são as primícias, mas não dos mortos, e sim dos vivos, fala lá. 144 mil. Agora, sendo parte das primícias ou da seara, meu querido irmão, minha querida irmã, você e eu estamos salvos em Jesus Cristo. Aleluia! Você crê nisso? Você acredita? Cristo é as primícias dos que dormem. Cristo é as primícias também dos vivos, da seara. Existe uma grande multidão lá, meu querido. Existe uma grande multidão. Que não é só Moisés. Que não só foi Elias e Enoque. Que está lá no céu. Quando Cristo ressuscitou, a Bíblia fala ali em Mateus que subiram muitos com ele. Nós não sabemos a quantidade, mas é uma grande multidão. Nós não sabemos nomes, mas é uma grande multidão. Os únicos nomes que a Bíblia nos ensina é que lá foi Enoque, lá foi Moisés e lá estava Elias. Mas tem uma grande multidão que louva o Senhor. Glorificados. Glorificados. E Jesus falou, eu vou voltar também para fazer a minha colheita. Colhei também as primícias dos mortos, que já morreram em Cristo, em mim, que me aceitam, que cumprem meus mandamentos do meu Pai, que nem eu cumpro, e também dos vivos, a seara dos vivos, que estão lá na seara 144 mil de cada língua, tribo e povo da face da terra. Meu irmão, se é seara ou primícia dos mortos, não importa, importa nós estar com Cristo, não é? Se nós vamos estar vivos, se nós vamos estar mortos, o importante é nós estar com Cristo. Vem para Jesus, meu irmão, porque ele prometeu voltar e ele cumpre as suas promessas. Aleluia. Ele falou assim, eu sou o Senhor teu Deus e eu não mudo. Malaquias 3:6, queridos. Muito bem, estudo de amanhã. O corpo ressuscitado. O corpo agora ressuscitado. Vamos entender isso na Bíblia, tá bom? Para as pessoas que têm muita dúvida, tá bom? Dá um like, dá um joinha, compartilha no canal. Vamos junto com a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, né? Que é as primícias dos que dormem.
Amém? Fica na paz do Senhor. Tchau, meu querido irmão e minha querida irmã. Em nome de Jesus, nós estaremos lá com Ele. Não importa como nós estamos. Se estamos vivos ou estamos mortos. O importante é estar com Ele. Amém? Tchau, até amanhã.